Olá! Nesta aula vamos abordar o regime jurídico do servidor público municipal. O objetivo é aproximar você das principais questões que envolvem o trabalho do servidor público. Preparado? Então, bons estudos! Agentes públicos são todos aqueles que prestam serviços ao poder público. E isso independe da relação jurídica existente entre eles. Tu cumprir com todas as tuas obrigações para aquilo que tu és habilitado na função, né? O servidor público está a serviço da população, né? Ele representa um órgão público, né? Seja na educação, na saúde, na assistência social, onde ele atende a população para melhor, né, ter qualidade de vida naquela sociedade ali e melhorar sua vida, né? Governar, vamos dizer, legislar, né? E informa, que eu comuniquei antes, né? Em pró da comunidade, da população, porque a gente tem que ter regras, né? Sem regras não se vive. O papel principal, na minha opinião, do servidor público é, como o próprio nome diz, né? Servir a sociedade. Há uma série de serviços que o Estado oferece, seja de segurança, de saúde e tudo mais, e os servidores são essas pessoas responsáveis por facilitar o acesso da população a esses serviços. É responder por nós, pela parte civil, nossa, né, que é a comunidade toda, né, o país todo, o Brasil, para eles fazerem alguma coisa por si. Eu, que sou um cara que não tem estudo, não posso fazer nada. Eles que têm bastante estudo vão para lá para fazer e não fazem. Aí, o que nós esperemos deles? É para servir a população. Podemos dizer que os servidores públicos são aqueles que mantêm uma relação de trabalho com o poder público. Essa relação é de natureza profissional e caráter não eventual. Trata-se de uma expressão genérica que engloba todo o pessoal da administração pública, centralizada e descentralizada, que se subdivide em duas principais espécies. Os funcionários públicos da administração direta, autárquica ou fundacional, por se submeterem a estatuto próprio, e os empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista ou outras entidades paraestatais, por serem vinculados às normas da consolidação das leis do trabalho. E fique atento às diferenças entre cargo, emprego e função. Cargo público significa o posto de trabalho criado pela lei municipal para o qual o servidor será designado dentro da estrutura administrativa da administração pública. Já o emprego público, bem, durante muito tempo, essa unidade de atribuições somente poderia se dar sob a forma de cargo público, definido em lei e sob o regime estatutário. A Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, tentou flexibilizar as relações de trabalho dos servidores públicos, passando a admitir a possibilidade de contratação de pessoal com base na consolidação das leis do trabalho, CLT. Daí a possibilidade na administração da figura do emprego público. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência dessa alteração ao texto original da Constituição. É que a redação proposta para o caput do artigo 39 não foi aprovada por uma das casas do Congresso Nacional. Então voltou a vigorar o texto anterior à emenda? Exatamente. E outras decisões do STF confirmaram a inconstitucionalidade de novas contratações pelo regime trabalhista. Claro, preservadas aquelas existentes em nome da segurança jurídica. Os ocupantes de empregos públicos são os trabalhadores das sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades estatais que explorem atividade econômica por determinação constitucional, públicos também criados por lei. Quanto à diferença entre cargo e função, é importante destacar que todo cargo público é estruturado por meio de uma função. No entanto, pode haver função sem que haja uma estrutura por cargos. Certo, entendi. Mas o que é função pública, afinal? É o conjunto de atribuições que a administração pública confere a um servidor ou a uma categoria funcional.
Os servidores admitidos no município, no âmbito da administração direta, autárquica ou funcional, ocupam cargo público mediante concurso público. Na administração, há 2 tipos de função pública: a de natureza permanente, correspondente à chefia, direção e assessoramento, que deve ser desempenhada por titular de cargo público efetivo, e a de natureza transitória, que visa atender os serviços de caráter temporário, desempenhada por pessoa designada, admitida ou contratada temporariamente. A administração municipal deve considerar o volume e a complexidade dos serviços públicos prestados. Ah, isso com certeza. Somente assim será possível avaliar e classificar o rol de cargos e funções necessários para o bom funcionamento dos serviços. Segundo a Constituição de 1988, os servidores públicos podem ser regidos pela lei estatutária, Estatuto dos Servidores, conforme ocupem cargos públicos criados por lei, pelas leis trabalhistas CLT, caso também tenham sido admitidos por contrato de trabalho para exercer empregos. Mas fique atento, isso antes da decisão do STF pelo vínculo estatutário como regime jurídico único. Nós temos que observar que nas relações privadas, as partes têm uma maleabilidade maior para negociar. E isso não se harmoniza com os princípios que orientam os atos da administração pública. Afinal, esses princípios sempre têm como objetivo a prevalência do interesse público sobre o particular, com vistas a perseguir o bem comum. Portanto, se o município, em sua relação trabalhista com os servidores, estiver submetido à CLT, não se lhes aplicam as determinações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho, em razão do princípio da legalidade dos atos da administração pública. Porque não podemos nos esquecer que os direitos dos servidores devem estar previamente descritos em lei. Então, o STF consolidou o entendimento de que a relação sujeita ao regime da CLT é de natureza tipicamente privada, pelo que não mais se admite vínculo trabalhista entre servidor público e a administração municipal. O resultado é que o município deve adotar regime jurídico estatutário. Diferente da legislação trabalhista pautada por uma relação contratual, o regime estatutário atua a partir de uma natureza institucional. Peraí, isso significa que estou sujeito às normas estatutárias? E essas normas podem ser alteradas a qualquer momento pelo município sem que eu possa me opor? Incluindo condições de prestação de serviço, sistema de retribuição, direitos e vantagens, deveres, obrigações e limitações, bem como respectivas penalidades? É isso mesmo, e já falamos sobre isso aqui. O interesse coletivo sempre se sobrepõe ao particular. O município, assim como as demais esferas da federação, não ajusta condições de trabalho com seus servidores, mas fixa seus direitos e deveres. Claro, observando as garantias mínimas previstas na Constituição. Lembre-se, quando você tomou posse, aceitou as condições impostas pelo poder público. Está certo, só quero entender bem como tudo funciona. Então, resumindo, não há negociação entre o município e seus servidores, certo? Errado. É possível sim que o município se disponha a negociar com seus servidores, inclusive sobre melhorias na remuneração ou outras condições de trabalho. Apenas qualquer acordo firmado irá depender de uma edição de lei. A Câmara Municipal dispõe de plena autonomia tanto administrativa quanto financeira para organizar o funcionamento de seus serviços internos, o que inclui a criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas, a fixação de remuneração desses cargos e funções. Cabe à lei estatutária municipal detalhar toda a disciplina jurídica que irá reger a conduta do servidor, incluindo aspectos que irão envolver a sua vida funcional como direitos e prerrogativas, vantagens, deveres, impedimentos e responsabilidades. Lembrando também a importância do plano de cargo e carreiras. A adoção do regime único deve ser acompanhada da estruturação de planos de cargos e carreiras, voltados para estimular a evolução funcional do servidor, baseada em seus méritos. E esses méritos deverão ser objetivamente avaliados. Lembrando que a perspectiva do desenvolvimento funcional é um direito do servidor público,
constitucionalmente assegurado. A administração deve editar normas que propiciem seu efetivo exercício. O plano de cargos e carreiras de um órgão ou entidade pública deve conter disposições gerais que digam respeito à organização dos quadros de pessoal necessário para o seu funcionamento. O inciso 1º do artigo 37 assegura a todos os brasileiros a acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas, desde que preencham os requisitos objetivos que podem ser gerais, quando aplicáveis a todos os candidatos, como, por exemplo, idade mínima estabelecida para o ingresso no serviço público. Específicos, quando referentes à exigência de determinado cargo, como, por exemplo, possuir nível superior em medicina, quando os candidatos pleiteiam uma vaga para o cargo de médico. Para ingressar nos quadros permanentes do serviço público, é necessário a aprovação e a classificação em concurso público, realizado por meio de provas, ou de provas e títulos. Mesmo com algumas imperfeições, o concurso é um processo que verifica as qualidades e a capacidade dos candidatos. Mas há ainda um outro modo de compor o quadro funcional do serviço público. É o chamado cargo de comissão. O cargo em comissão é aquele de natureza de livre nomeação e exoneração e, por isso, ele é um cargo transitório, ele não tem vínculo de efetividade, de estabilidade no serviço público. A premissa que justifica a existência de um cargo em comissão é a induvidosa função de confiança entre a autoridade nomeante e o nomeado. Ele ali permanecerá enquanto essa função de confiança, essa relação de confiança entre o nomeante e o nomeado permanecer. Já a função de confiança se difere do cargo em comissão na estrutura da administração pública. As funções de confiança, também conhecidas por funções gratificadas, voltam-se ao desempenho de atividades de chefia, direção e assessoramento nas esferas mais imediatas da estrutura administrativa, que, em virtude de sua pequena complexidade, não necessitam da criação de um cargo comissionado para esse fim e podem ser exercidas sem prejuízo do regular desempenho do cargo efetivo. O mesmo dispositivo da Constituição que direcionou as funções de confiança aos servidores efetivos também se preocupou em determinar que fosse reservado, por lei, percentual de cargos em comissão a ser ocupados apenas por servidores de carreira. Vemos que essa regra pretende induzir o reconhecimento de servidores efetivos que se destaquem em suas atividades, ao indicá-los para exercer postos mais estratégicos na organização administrativa. Uma prática que tem sido severamente rechaçada pela opinião pública é o nepotismo. Especialistas no tema, assim como os tribunais, têm condenado este tipo de nomeação. A prática é considerada ofensiva aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativas. Segundo o Supremo Tribunal Federal, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau viola a Constituição. Apenas lembrando que, no Estado Democrático de Direito, o STF foi ungido a guardião da Constituição Federal. Isso significa que é sua a última palavra sobre a melhor interpretação dos preceitos constitucionais. A antiga Constituição de 1967 aceitava a possibilidade de admissão de pessoal sem concurso público. Desta forma, foram estabelecidos 2 tipos de regime aplicáveis aos servidores públicos. O estatutário, que regia os servidores concursados, e o seletista, destinado àqueles que não se enquadravam nessa situação. Foi a partir da promulgação da Constituição de 1988 que o concurso público se tornou obrigatório. No entanto, existe uma exceção à regra. Essa regra confere estabilidade aos servidores que não tenham sido admitidos em concurso público, desde que estivessem em exercício há pelo menos 5 anos antes da promulgação, ocorrida no dia 5 de outubro de 1988. Sendo assim, formaram-se 3 situações distintas. Confira. O servidor que ingressou no serviço público até 5 de outubro de 1983. O servidor admitido antes da promulgação da Constituição de 1988, mas que não tinha nessa data 5 anos de exercício continuado.
e o servidor que entrou para o serviço público após a vigência da Constituição. Há ainda a possibilidade de contratação de pessoal por prazo determinado. Isso ocorre quando é preciso atender ao interesse público em casos excepcionais. Veja alguns exemplos. A reconstrução de uma cidade após estragos causados por fortes chuvas, uma campanha de vacinação para erradicar uma epidemia ou a revisão do cadastro imobiliário. Uma peça fundamental para disciplinar todos os direitos e deveres dos servidores públicos é o Estatuto dos Servidores Públicos. Da mesma forma que a CLT é importante para os setores da iniciativa privada, a lei estatutária é para o estabelecimento das relações de trabalho no serviço público. O Estatuto dos Servidores é a lei que define o regime jurídico único adotado pelo município. É importante que suas normas sejam bastante claras e bem definidas. Os principais assuntos se referem à investidura do servidor no cargo, à remuneração e demais vantagens e benefícios funcionais, aos deveres e regime. Nossa, estou muito feliz por ter passado no concurso e ter sido nomeado. Agora tenho total estabilidade no meu cargo. Não é bem assim. Existe o estágio probatório. Isso significa que durante 3 anos após entrar em exercício, você precisará demonstrar estar apto a ocupar o cargo. Isso inclui questões como assiduidade, capacidade de iniciativa, qualificação prática, disciplina, produtividade, responsabilidade e idoneidade moral. Exatamente. Só após esse período você terá estabilidade. Pergunta: você sabe a diferença entre vencimento, remuneração, salário e subsídio? Vencimento, remuneração, salário e subsídio não são termos exatamente iguais. Por vencimento, se entende aquele valor pecuniário fixado em lei correspondente a símbolo, nível e grau da carreira funcional e é a base da remuneração do servidor. A ela podem estar agregadas algumas vantagens de natureza fixa, alguns adicionais ou de natureza transitória. Todo o conjunto a que se remunera um servidor público é dado o nome de remuneração. Corresponde a tudo que lhe é pago mensalmente. Já o salário significa o padrão de pagamento, padrão remuneratório do servidor vinculado à legislação trabalhista. Por sua vez, o subsídio é uma novidade trazida pela Emenda Constitucional número 19, a partir de 1998, que é uma forma de remuneração de servidores públicos de algumas carreiras, as chamadas membro de poder. Essas carreiras são definidas na própria Constituição Federal e são pagas por uma única parcela fixa. Não há várias parcelas que compõem essa remuneração, só há uma única parcela. Ela não é de obrigatoriedade, o município não está obrigado a remunerar seus servidores sob a forma de subsídio, mas se desejar, poderá fazê-lo. Deve ser observado o limite global de despesa com pessoal, que é fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o município, corresponde a 60% da receita corrente líquida, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Se ultrapassado esse limite, a Constituição impõe a redução em pelo menos 20% dos cargos em comissão e funções de confiança, e como segunda medida, a exoneração dos servidores não estáveis. E falando agora sobre as licenças concedidas ao servidor, saiba que algumas são garantias constitucionais. Confira. Há algumas licenças que são obrigatórias de serem previstas pelo Estatuto dos Servidores por força constitucional. Dentre elas está a licença maternidade, a licença saúde, licença paternidade, acidente em serviço. São direitos constitucionais consagrados aos servidores que não podem ser suprimidos pela legislação estatutária.
Há ainda aquelas licenças que não são obrigatórias, mas estão previstas no regime estatutário por vontade da administração. Confira. São comuns as licenças a adotante, por motivo de doença de pessoa da família, para desempenho de mandato classista, para tratar de assunto de interesse particular, em forma de prêmio por assiduidade, entre outras. Agora, o assunto que vamos abordar é bem importante para o trabalhador, seja ele da iniciativa privada ou do setor público. São as férias. A Constituição concedeu ao trabalhador o direito a férias remuneradas, com, no mínimo, 1/3 a mais do que o salário normal. Ter direito a férias é uma questão de saúde. É neste período de 30 dias que o trabalhador consegue descansar após 1 ano de trabalho. Os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas têm direito a 20 dias de férias a cada semestre, e nestes casos não é possível a sua conversão em dinheiro. Saiba que todo servidor está sujeito à responsabilidade administrativa, tanto civil quanto penal, pelos atos por ele praticados no exercício das suas funções. Normalmente, os estatutos descrevem o rol de deveres do servidor, bem como as proibições a ele endereçadas. Como medidas punitivas, os estatutos em geral prevêem as sanções de advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria. O estatuto deve definir as hipóteses de aplicação de cada uma dessas sanções e o processo administrativo competente em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. Nossa, de todas essas penalidades, acho que a pior é a demissão. Ainda mais que, já li em algum lugar, que o servidor pode ser impedido de voltar ao serviço público durante um período. Sim, isso é reservado para casos graves, como aplicação irregular do dinheiro público e corrupção. Está corretíssimo, apenas lembrando que o servidor tem direito à ampla defesa, e isso é garantia constitucional do cidadão. Chegou o momento de falarmos de um assunto que desperta bastante interesse: o regime de previdência. No Brasil, a Previdência Social possui 2 regimes básicos de cobertura. Vamos saber mais sobre cada um deles. A Previdência Social no Brasil tem 2 regimes básicos de cobertura. Um deles é o Regime Geral de Previdência Social, mais conhecido, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social, voltado para todos os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos quando a ela vinculados. O outro é o regime próprio de previdência social, destinado apenas aos servidores públicos e vinculados à unidade federativa ao qual o servidor estiver subordinado. No caso do município, será um regime definido em lei municipal. Mas deve-se frisar que o município não pode adotar simultaneamente os 2 regimes. Deverá ele fazer a opção. Ou se vincula ao regime geral de previdência social ou institui seu regime próprio de previdência. Mas é importante frisar, agentes políticos, ou seja, prefeitos, vereadores e cargos comissionados, não estão subordinados ao regime próprio de previdências, pois que eles só subordinam os servidores efetivos dos quadros permanentes do município. Os demais agentes públicos, servidores, comissionados, prefeitos, vereadores, secretários municipais estão obrigatoriamente vinculados ao regime geral de previdência social, porque assim determinou a Constituição. Você sabia que, caso o município submeta seus servidores ao RGPS, a contribuição previdenciária terá de ser recolhida para os cofres do INSS? No entanto, isso não garante o pagamento das aposentadorias e pensões, com base na integralidade dos vencimentos pagos para os servidores em atividade. E o que isso significa? Que além do município manter as contribuições para INSS, assume a responsabilidade pela complementação dos proventos do servidor inativo ou da pensão de seus dependentes.
Apenas lembrando que é de responsabilidade do município o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão de seu pessoal estatutário. E falando em aposentadoria, vamos conversar agora sobre a reforma na Previdência. Lembrando que foram estabelecidas regras mais rígidas para a aposentadoria do servidor. Então, fique por dentro do que diz a lei atual. Regras gerais. Requisitos para a aposentadoria do servidor. Quem ingressou no serviço público a partir do dia 1º de janeiro de 2004 poderá se aposentar cumpridos os seguintes requisitos. Se for homem, deverá ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já se for mulher, a idade é de 55 anos, sendo 30 de contribuição. E ambos devem ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público, além de 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Os proventos da aposentadoria são calculados com base nas contribuições do servidor, tanto no RPPS quanto no RGPS. A lei a que se refere esse dispositivo é a Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, que traz o detalhamento da forma de cálculo e atualização monetária da remuneração do servidor, que servirá de base para a concessão do benefício que, em resumo, estabelece que os proventos serão calculados a partir da média aritmética simples das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição previdenciária desde a competência de julho de 1994, caso o servidor não tenha ingressado no serviço público após essa data. A atualização monetária da base de cálculo deve tomar como parâmetro a correção dos benefícios do regime geral de previdência social. O resultado deve ser reduzido a 80%, não podendo ser inferior ao salário mínimo, nem superior à remuneração do cargo efetivo. E para aqueles servidores que ingressaram no serviço público até o dia 16 de dezembro de 1998, existe a regra de transição. Veja. São requisitos: ter 53 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, e 48 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. Também é preciso ter 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. E é importante destacar, há um pedágio de 20% no tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltaria para completar 35 ou 30 anos de contribuição. Quanto à aposentadoria do professor, o tempo de serviço até 16 de dezembro de 1998 será computado com acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher. Você sabia que os servidores que ingressaram mais cedo no mercado de trabalho podem se aposentar antes da idade mínima? Isso é possível graças à regra 95. O dispositivo prevê que a idade mais o tempo de contribuição deve ser de 95 anos para o homem e 85 anos para a mulher. Entendido? Vamos calcular. Se uma servidora tem 33 anos de contribuição, dos quais 25 no serviço público, sendo 15 na carreira e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria, ela pode se aposentar aos 52 anos de idade, pois a soma entre a idade e a contribuição atinge 85 anos. E para finalizar, confira as condições cumulativas para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, no que se refere à aposentadoria voluntária. É preciso ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. E ambos precisam ter 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. E é assim que terminamos a nossa aula. Na próxima, o tema será controle interno e externo. Siga suas leituras e reflexões. Até mais!